eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, se você tem 14. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13 e 14. Tá bom? Se você preferir, você pode estar lendo aqui com a gente também, tá? Mas como vários irmãos estão lendo aqui, eu vou pegar carona junto com você. Eu vou pegar na mesma versão que você, para a gente não ter aquelas diferencinhas, né? Pastor, na minha Bíblia está escrito isso, o sentido é o mesmo. Mas vamos ler na mesma versão, né? Está escrito assim, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13, diz assim: alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de uma forma desregada. Diz o próximo versículo: quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Feche seus olhos nessa hora, também estenda suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Deus, eu quero, Pai, nessa hora te louvar, Deus, e apresentar, Pai, a vida dos teus filhos, Pai, que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas diante do Senhor. Seja Deus o multiplicador de cada um deles, Pai, seja o abençoador, seja o provedor. Abençoa, Deus, os teus filhos conforme a necessidade de cada um deles, Pai, e conforme a fidelidade de cada um deles. Que os teus filhos, Pai, possam provar a tua fidelidade e a bênção do Senhor seja, Deus, sobre o seu lar. Assim, Deus, como também, Senhor, a tua palavra a ser ministrada, Pai, nessa noite. A minha oração, Deus, é que a tua palavra venha encontrar, Deus, um coração, o qual ela possa repousar, o qual ela possa, Deus, fazer a tua obra. Não sei qual a obra que o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles, Deus, eu não os conheço muito bem, mas o Senhor os conhece. Então, eu te peço nessa noite e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Semana passada nós falamos um pouco a respeito, aliás, semana passada foi o pastor Michael que esteve aqui, né? A semana retrasada, nós falamos um pouco a respeito justamente da parábola do filho pródigo. Explicamos o que é, né, filho pródigo e aquilo que acontecia um pouco na sua casa. Mas a palavra do Senhor diz que depois que o filho pediu a herança ao pai, mesmo o pai estando vivo, né, o que o pai fez, né? O pai não questionou, mas ele simplesmente separou a herança entre os filhos, tanto para o filho mais novo, quanto também para o filho mais velho. O pai separou ali a herança. Ou seja, o que nós entendemos, querido? Que eu creio nisso, eu acredito nisso, que quando a pessoa ela sabe que ela tem direito a alguma coisa, né, o que acontece? Né? Ela vai, né? Qual que é a expectativa hoje, irmãos? Quando, por exemplo, o que normalmente as pessoas estão recebendo hoje, né? Como é que é o nome do negócio lá do governo? Como é que é o nome, irmãos? Fala aí. Auxílio emergencial, né? O auxílio está na conta. A pessoa já bate, né, ansiedade. Ou está na conta, deixa eu entrar aqui, né, no aplicativo aqui do governo para ver quando é que vai cair essa bênção na conta. E a pessoa fica na expectativa, né? Ah, caiu, então transfere. Hoje está fácil transferir, né? Transfere, daqui a pouco a pessoa já vai receber. A pessoa brota uma ansiedade, né, dentro do coração em saber que ela tem direito a receber alguma coisa, né? Justamente, irmãos, esse garoto, quando o pai separou ali a herança, aquilo que era dele, nós acreditamos, e a palavra do Senhor diz que não depois de muitos dias, ou seja, poucos dias depois, né, a ansiedade, o desejo, porque ele tinha poder sobre bens. E nós sabemos, irmãos, que quando a pessoa ela tem, por exemplo, você sabe que quando a pessoa ela compra, né, você sabe que ela se sente assim um pouco mais poderosa, você sabe disso, né? A pessoa pode não reconhecer, mas é assim, né? E hoje um dos vídeos mais, eu falo assim porque a gente tem um canal, então a gente sempre acompanha alguma coisa, mas assim, uma das coisas que mais se acompanha por aí, né, ou que as pessoas mais assistem, para você ter ideia, os vídeos mais visualizados são de pessoas que compram, têm poder aquisitivo elevado, elas compram e mostram lá aquilo que comprou, né? Por que isso? Isso brota dentro dela vamos dizer assim, um sentimento de poder, como quem diz assim, eu tenho poder para comprar, para ter aquilo. Então, quando ele, ali com aquele montante, e nós imaginamos que esse pai não era um pai pobre, porque ele tinha empregados, ele tinha bens, né? Ele tinha propriedades, então não era um pai pobre, nós acreditamos nisso. Então quando ele viu aquele bem todo ali ao seu dispor, né?
é claro, brota o desejo de receber e de fazer alguma coisa. Porque também não adianta, irmãos, saber que o seguro emergencial, o negócio emergencial, ela caiu na conta e deixa lá. Ah, tá lá na conta, fica um mês, fica criando teia de aranha lá, né? Só quer usar para alguma coisa, né? Estou precisando disso, estou precisando daquilo. A pessoa vai, usa, a pessoa compra. A gente sabe muito bem disso, né? E a pessoa que, só que aqui no caso é herança. E quando nós falamos assim de herança, o herdeiro, ele simplesmente recebe, é ou não é? Mas a pessoa que deixou a herança, que é no caso o falecido, né? Normalmente quem deixa a herança é o falecido, é o cidadão que morreu. Mas a pessoa que normalmente ela recebe a herança, ela não tem ideia do preço que se pagou pela herança, né? Para deixar aqueles bens todos, não tem ideia. Ele simplesmente está interessado em usufruir, simplesmente usufruir. E aquele garoto lá, querido, ele simplesmente não teve ideia do sacrifício do pai para ter a propriedade que tinha, porque normalmente é assim, é ou não é? A pessoa às vezes, olha, não sei quantos anos você tem de idade, eu tenho 4.9, estou ficando cada vez mais potente, 4.9, o negócio está progredindo. Então, irmãos, normalmente, as pessoas quando elas olham para a vida de alguém, por exemplo, um garoto, por exemplo, está começando a vida agora, ele olha para a história, nossa, e fala assim, puxa vida, rapaz, como é que você chegou onde você chegou? Aí a gente fala assim, ó, dá uma olhada na história, o que você faz no seu dia a dia? Ah, pastor, eu acordo meio-dia para almoçar e durmo depois do almoço porque eu estou cansado. Eu falei, pois é. Ou eu trabalho o dia todo, chego em casa, tem um colega que é assim, trabalha o dia todo, né? Trabalha até o meu horário. Quando ele chega em casa, ele desmaia no sofá, acorda à noite, toma um banho, assiste alguma coisa lá e cai na cama de novo só no outro dia. Fala, Senhor da glória, pode falar um negócio desse, né? Ou seja, então não tem um planejamento de vida. Nós precisamos ter um alvo, precisamos ter uma direção, né? E entendendo que as coisas elas evoluem, irmãos. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos adequar ao mundo de hoje, né? Ao mundo tecnologia. Nós precisamos, se você tiver oportunidade, estude. Se você tiver oportunidade, faça cursos. Não dependa somente daquilo que está na tua frente, mas que nós hoje, por exemplo, irmãos, as indústrias, por exemplo, e qualquer empresa que se procura para emprego, por exemplo, não está mais interessado em um cidadão que ele só faz isso aqui, irmãos, ó. Só um tipo de trabalho, não. Aquelas pessoas são versáteis, flexíveis, elas, tanto quanto ao horário, quanto também ao tipo de atividade. Ele faz isso e aquilo, né? Então nós entendemos que o mundo hoje é assim, né? Então é interessante a gente poder ter um currículo bom para a gente também concorrer no mercado de trabalho, né? Não simplesmente esperar as coisas e lamentar de Deus, Deus, a porta não se abriu. Mas pode ser porque a gente também talvez não se preparou para aquilo, né? Porque às vezes a oportunidade vem e a gente não está preparado, porque existem oportunidades, mas existem muitas pessoas desqualificadas também, para você ter ideia, no mercado de trabalho. Bom, mas voltando aqui para a palavra de Deus, então, irmãos, mas tem muita gente olhando aqui, irmãos, no mundo espiritual, tem muita gente achando e pensando aquilo que ele tinha já com a mente programada, algo premeditado para ir para algum lugar, como quem diz assim, já recebi aquilo que é do Pai, já recebi, agora eu estou tranquilo. Onde eu estou com a herança do Pai, onde eu for bem recebido, porque eu tenho a herança do Pai. Mas no mundo espiritual, irmão, as coisas funcionam desse jeito. Cada vez que nós quebramos a aliança com o Pai, a bênção do Pai, ela vai murchando para com as nossas vidas. Pastor, mas com Deus é assim? No mundo físico também funciona assim. Você que tem aliança com o teu patrão, se você deixa a tua aliança com o teu patrão e você diz, me dá o que é meu e eu vou tomar o meu rumo, o que você faz? Ele continua te pagando? Continua? Sim ou não? Eu vou ouvir com esse ouvido, que esse aqui não está ouvindo direito. Sim ou não? Não, né? Exatamente, irmãos. Quando a aliança é rompida, a pessoa que está suprindo a necessidade não tem obrigação ou dever de continuar dessa forma, porque a aliança foi rompida, né? Não tem a pessoa suprindo a necessidade do patrão, mas também não tem ali o recurso, né? Assim também acontece no mundo espiritual. Deus, ele tem aliança, o Pai, ele tem aliança com as pessoas que têm aliança com ele. Nós até cantamos a canção, aliás, faz até muito tempo que não canta, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Ou seja, mas Deus, ele é um Deus de aliança. A partir do momento que fazemos aliança com Deus, Deus, ele é fiel na sua palavra para cumprir
e para nos deixar aí debaixo da tua mão poderosa, nos abastecidos aí da graça e do favor dele. Amém, querido? Mas esse garoto achou que para onde ele pudesse ir, ele ia estar aí debaixo do favor do Pai. E nós sabemos que não é assim. Então, irmãos, tudo que Jesus ele conquistou na cruz do Calvário, por cada um de nós, tem muito valor, você pode acreditar nisso. Desde que estejamos ali na aliança da palavra do Pai. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra de provisão, tudo isso, irmãos, vai surtir efeito na nossa vida, enquanto estivermos aliançados com aquilo que o Pai falou. Enquanto estivermos debaixo da proteção, da bênção do Pai, querido, você pode ter certeza, tome posse realmente da palavra, porque ela vai abençoar a tua vida, ela vai abençoar a tua casa, abençoar o teu lar, os teus celeiros, onde você colocar as tuas mãos, será abençoado, mas é necessário a bênção do Pai, é necessário a confirmação do Pai sobre a tua vida, amém, querido? Glória a Deus. Então, irmãos, ele foi por uma terra distante. Quando eu olho para isso, irmãos, o que eu entendo? Eu ali, escrevendo algumas coisas ali, naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, e olhando para isso, o que eu entendo, querido? Muitas vezes a pessoa, ela tenta se esconder, muitas vezes em lugares distantes do Senhor, ou em lugares distantes do Pai, ou algumas pessoas, elas acabam saindo para uma suposta liberdade, até mesmo para lugares distantes, para que quando elas voltem, ou para que quando se ouça falar delas, olha tal pessoa, ou seja, elas muitas vezes querem mostrar que muitas vezes elas estão bem, na verdade não acontece isso, querido, ninguém pode estar bem, longe da presença do Pai, longe da casa do Pai, a casa do Pai, querido, é um lugar de suprimento, a casa do Pai, querido, é um lugar de provisão, a casa do Pai é um lugar onde nós encontramos alimento, a casa do Pai é onde nós somos curados, nós somos sarados, nós somos restaurados, querido, as feridas, elas são saradas exatamente pelo Dr. Jesus, exatamente na casa do Pai. Mas olha só, tantas pessoas muitas vezes, elas saem debaixo da orientação do Pai. Eu converso com pessoas, irmãos, que elas começam a achar coisas diferentes daquilo que o Pai diz. Você já viu isso, não? Ah, o Pai falou tal coisa, mas eu não acho que é bem assim, não. Irmãos, eu tenho quase meio século de existência. Eu vou fazer agora em setembro, meio século de existência. Estou quase virando patrimônio histórico. Proibido tombar. Só quando Deus levar. Mas, irmãos, na minha época, funcionava mais ou menos assim. Essa foi a dificuldade que eu tive para chegar no Evangelho. Nós aprendemos que aquilo que nossos pais diziam era a palavra dos nossos pais na terra e Deus no céu, não se discute. O que eles diziam era lei dentro de casa. Ah, mas quem mandou você fazer tal coisa? Ah, foi o pai. Então o pessoal já sossegava, o pai mandou, não se questionava. Então nós aprendemos que nós deveríamos frequentar a igreja, e um confronto muito grande, para você ter ideia, quando eu conheci o Evangelho. Por isso que essa é a questão dos meus irmãos, aquela coisa toda, eles ainda vivem debaixo dessa tradição, mas nós estávamos debaixo da autoridade do Pai, mas não conhecíamos a autoridade de um Pai que é supremo, soberano, e a palavra do Senhor, ela diz, querido, aqui, e é um poder muito grande, viu, sobre os filhos que obedecem aos pais, em Êxodo capítulo 20, no versículo 12, está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vida longa e vida também de bênção na terra. Ou seja, é o primeiro mandamento com promessa, como diz a palavra do Senhor. Então, antes de administrar, querido, porque esse jovem achou que ele poderia administrar bem, longe da presença do Pai. Então, antes de administrar os bens que o Pai dá, nós precisamos administrar, querido, a nossa comunhão com Ele, obedecendo sua palavra. Administrar nossa comunhão com Ele. Acordei de manhã, eu vou falar com o Pai, porque o dia está no controle do Pai. Eu vou almoçar, eu preciso agradecer ao Pai, porque quem colocou alimento sobre a mesa foi o Pai. No fim da noite, antes de dormir, eu vou agradecer ao Pai, porque o Pai me deu um dia abençoado e me fez vencer nesse dia. Ou seja, tudo ali, querido, na comunhão com o Pai, para que nós não venhamos a perder essa aliança, essa conexão, sabe? E isso é extremamente importante. Então, depois que ele pegou ali a herança que era dele, ele saiu como quem achando que ia para um lugar, onde ele pudesse ter êxito, ser bem sucedido, Mas lá ele desperdiçou os seus bens vivendo
ali irresponsavelmente, como diz essa tradução, de uma maneira irresponsável, sem realmente pensar nas consequências. Ele simplesmente usou o seu dinheiro, o seu recurso, exatamente dessa forma. Querido, nós não sabemos fazer investimentos, nós não sabemos. O homem ele pode investir, irmãos, suas finanças aonde ele achar por bem investir, sabe? Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor diz que é um mau investimento. Tudo aquilo que estiver diante dos homens e ele enxergar como investimento, se ele for sozinho, Deus diz, olha, é um barco furado, é um mau investimento, sabe? Eu vou te contar uma história para você de um homem que ele achava que administrava bem. Eu vou contar uma história para você. Você quer ouvir a história? Então vamos lá, vamos para a história. Eu vou ler para você o que está escrito na carta no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 16 ao 21. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, está escrito assim: então lhes contou uma parábola. A terra, certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Ou seja, estava bem, tinha administrado bem, sim ou não? Tinha administrado bem, né? E ele diz assim, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a colheita. Ou seja, um sujeito, aparentemente um bom administrador, porque ele administrou bem, o negócio dele cresceu, o negócio dele foi em frente, né? E quantos não gostariam que isso acontecesse nas suas vidas, né? Administrar e as coisas se expandirem. Todos correm atrás desse sucesso, dessa direção. Mas olha o que aconteceu na sequência da história. Continua dizendo, então disse, já sei, vou derrubar os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali guardarei toda a safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, beba e alegre-se. Olha só, isso é o retrato de um homem bem sucedido na vida que nós encontramos. Alguém que investiu, alguém que projetou, planejou e as coisas deram certo. Amém, querido? Mas tudo isso sem Deus. E continua dizendo a palavra do Senhor, contudo Deus lhe disse, insensato ou imprudente. Ele disse assim, essa noite a sua vida será exigida, ou seja, pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Ou com o que você ganhou, com o que você conquistou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então o garoto, ele pegou tudo aquilo que ele achou que era dele, ele poderia realmente viver a sua vida toda muito bem, mas ele se esqueceu do pai. Querido, seja ao sentar, seja ao levantar, nunca se esqueça do pai. O pai precisa fazer parte da nossa vida. O pai, querido, precisa estar e ser lembrado conosco, por nós, seja dos momentos difíceis, né? Nos momentos difíceis a gente lembra do pai, né? Ai meu pai, ai meu Deus, a gente lembra do pai. No momento difícil a gente lembra. Mas nos momentos que está tudo bem, né? A gente às vezes não se lembra assim muito bem do pai, né? O pai às vezes parece cair no esquecimento, sabe, querido? Mas para onde você for, querido, esteja você no vale, esteja você no monte, esteja você, querido, entre pessoas muito simples, esteja você entre pessoas cultas, nunca se esqueça de quem colocou aquilo que você tem nas suas mãos, foi o Pai, e todas as coisas podem ter valor, quando nós estamos na presença do Pai, amém, amado? Então, querido, ele administrou de uma maneira irresponsável, ou seja, primeira coisa, eu quero terminar com isso, que nós vamos estar ministrando a ceia. Primeira coisa, querido, o futuro pertence a Deus, o futuro pertence ao Pai, isso está no oculto, não pertence a nós. Então, quem é que sabe aquilo que vai acontecer amanhã? Ah, pastor, eu vou te pegar. A previsão sabe. O nome é tão falho que diz previsão. Ele está prevendo, ele não está te dando uma certeza. Muitas vezes o cidadão fala que vai cair um pé d'água, como diz o paranaense, irmãos, e faz um sol de rachar mamona. Não acontece nada. Às vezes a gente olha para o alto, mas falou que ia fazer frio, está um sol de quase 30 graus, sabe? É uma previsão, uma suposição ali, conforme aquelas aparelhagens que o pessoal tem, o recurso, né, da tecnologia.
Mas acima do recurso da tecnologia tem vontade de Deus. Então todas as coisas estão escondidas em Cristo Jesus e Deus é que sabe de todas as coisas. Não podemos administrar nossas vidas longe da presença do Pai, porque Ele é que nos conhece. Amém, amado? Segunda coisa, querido, segundo ponto. Só Deus, Ele pode dizer o que é seguro ou não ao homem. O que o homem precisa realmente, querido, é a direção que ele realmente precisa tomar. Ela vem do Pai. Nunca pode vir de nós mesmos. Eu decidi, eu orei ao Pai e o Pai pôs no meu coração, então brotou essa decisão. Porque quando nós falamos eu decidi, a impressão que dá é que eu estou tomando a minha vida das mãos do Pai e estou tomando minhas próprias decisões. A Bíblia diz no livro de Provérbios por 2 vezes que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas seu final são caminhos de morte, o caminho que leva assim para uma pirambeira, para uma ladeira abaixo. Não é muito bom não. Então, querido, a decisão para as nossas vidas, para a direção, precisa vir diretamente do Pai. Mas se o Pai estiver longe, como no caso desse garoto, para onde é que ele iria? Aquelas palavras sábias do Pai, que é fácil tomar decisão quando tem alguém dirigindo a gente, né? Tempo atrás, eu não lembro para onde nós fomos para bem longe mesmo, assim, sabe, de carro nós fomos. A pessoa falou assim para mim, você conhece bem? Eu falei, não. Com o GPS você vai em qualquer lugar, ele te leva na porta, né? Com alguém falando o tempo todo, né? E o Waze é até mais calminho, né? Mas você põe naquele Google, rapaz, tem horas que tem que mandar aquela mulher ficar quieta, a mulher fala demais. Google Maps e fala mais do que a gente, né? Ou seja, mas é fácil nós irmos, independente do lugar, quando tem alguém nos direcionando o tempo todo. Mas quando falta direção, aí é onde aquilo que Pedro ele pergunta para Jesus, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Não temos uma direção. Aí ele volta e ele diz, não, mas o Senhor é aquele que tem palavras de vida eterna. Ou seja, ele encontrou alguém que pudesse dar a direção, e ele não saiu mais dos pés de Jesus. Amém, amado? Outra coisa, querido, para encerrar, nós buscamos uma maneira, e nós precisamos ser responsáveis ali na nossa decisão, na decisão da nossa vida, sabe, querido? Para que nós nunca venhamos a perder nem a comunhão, nem a direção do Pai, e nem nós venhamos, querido, a estar debaixo de conselhos de pessoas que não são de Deus. Porque os maiores e os melhores conselhos, eles estão aqui, ó. Se você gosta de bons conselhos, leia a Bíblia Sagrada, principalmente quando você chega em Provérbios e Salmos, ou principalmente diretamente ali no livro de Provérbios. É um livro de conselhos muito bons, eu tenho certeza que vão edificar, abençoar suas vidas. Mas os nossos conselhos, eles precisam vir do Pai, precisam vir do Senhor, precisam ser direcionados por quem realmente conhece a direção. Nós não conhecemos, não sabemos exatamente ou quase nada da nossa vida. Eu não sei, para você ter ideia onde chega o limite do homem, eu não sei. Se eu disser na rua é muito longe, mas aqui do lado, o meu vizinho, ele pode estar aqui a meio metro longe da parede que divide entre nós. Eu nem tenho ideia do que está acontecendo do outro lado. Esse é o meu limite. Somos muito limitados. Mas eu quero dizer para você, querido, o Pai, o Senhor, é aquele que vai dar conselhos sábios para nós e tem dado. Ele vai nos levar à direção certa. Amém, querido? Somente os conselhos do Pai podem nos levar a pastos verdejantes. Amém, amado? Glória a Deus. Eu queria que você nessa noite, amado, pudesse meditar nessa palavra. Lembrando, irmãos, que nós estamos hoje em um culto de família, né? Culto da família. Mas nós precisamos, aqui fazendo nós parte da família de Jesus. Ele disse, aqueles que ouvem, guardam a minha palavra, ouvem e recebem, isso é a família dele. Então nós fazemos parte dessa família. Então diante de uma família, nós precisamos ali, sabe, praticar esse momento de comunhão. E eu te peço, por favor, aos obreiros da igreja, aos pastores, aos obreiros, por favor, venha aqui à frente em nome de Jesus. E também Ministério de Louvor, podem tomar seus lugares. Sabe, irmãos, nós recebemos algo muito precioso do Pai, né? Mas o que nós recebemos do Pai, ele é validado através de um momento de comunhão. Sabe, o momento de comunhão que nós temos vai validando, sabe, a bênção do Pai. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maravilhoso, né? Mas nós não temos essa comunhão, essa aliança
o maior vai ser aquele que está lá no mundo, porque caso contrário estejamos sozinhos. Então não podemos estar sozinhos em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades. Nós constantemente precisamos desse momento de comunhão em nome de Jesus Cristo.